não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo mesmo, né? Não tem como. Não é bem isso, né? Atenção. Nem pra mulher? Não dá? Hã? Nem pra mulher, né? O quê? Na verdade, a mulher tem uma habilidade um pouco melhor. Na verdade, a mulher ela tem uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a nível cerebral, ela consegue, na verdade, alterar o foco, mas já é comprovado cientificamente que ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É que nós temos uma habilidade maior de alternância. Então a gente alterna mais rápido que o homem. Então o homem ele não consegue fazer essa alternância que a mulher faz. O homem ele fica mais focado e aí ele se desliga. E a gente reclama que ele só faz uma coisa por vez, mas na verdade vocês estão mais corretos. É incrível. Ele tá gravando. Acho que ele tá gravando ali, ó. Olá, Chiquinhas e Chiquinhos, tudo bem? Eu sou Lita Ferreira e esse é o meu canal. Hoje eu queria apresentar a vocês a duas pessoas muito importantes, uma muito importante pra mim, que me ensinou bastante coisa e elas vão contar um pouquinho do trabalho delas pra vocês. Eu vou começar apresentando essa minha professora, Audrey Barretti e Camila Paraschiva. E eu quero que elas contem um pouquinho do trabalho delas pra vocês. Olá, tudo bom? Como a Lita falou, eu sou a Audrey, eu sou diretora administrativa comercial da Swadharma e do meu lado está a minha sócia, a Camila, e a gente vai falar um pouquinho do nosso papel dentro da empresa, né? Na verdade, nós temos uma empresa de treinamento e desenvolvimento, onde a gente trabalha tanto organizações como pessoas, né, físicas também. Então a gente trabalha os dois públicos, na verdade. E o grande diferencial, a grande sacada da nossa empresa, na verdade, é que nós somos bem diferentes. Né? Eu tenho uma carreira que sempre foi desenvolvida dentro das empresas, dentro das organizações, e a Camila sempre na área do desenvolvimento humano, na análise comportamental, muito mais voltado para as questões pessoais. E o que a gente normalmente vê por aí? A gente vê um ou outro lado. Dificilmente a gente vê pessoas focando ou tendo essa especialização trabalhando em conjunto. E aí foi quando a gente realmente resolveu se unir, né? Vendo essa necessidade e se completando, e foi quando a gente criou, na verdade, a Swadharma. Exatamente, a Swadharma, ela vem dessa junção tanto da parte profissional quanto pessoal, porque o indivíduo é único. Então a gente não tem a divisão, né? Porque ele é o profissional. Não, o indivíduo é único, trazendo as duas áreas de vida, na verdade múltiplas áreas de vida, e a gente trabalha no desenvolvimento das duas áreas, porque ninguém se desenvolve no comportamento, no âmbito profissional, se ele não desenvolver o pessoal. Então é uma mudança comportamental no âmbito pessoal, para depois atuar com maior desenvolvimento também no âmbito profissional. E como estamos aí no final do ano, logo estamos em dezembro, como passa rápido, né? Muito rápido. E eu queria que elas nos dessem 5 dicas para começar bem em 2019. E a primeira dica, na verdade, já começa no âmbito pessoal, né? É uma pergunta se a gente tem clareza daquilo que a gente deseja para a nossa vida. Então, será que a gente lembra dos nossos sonhos? Quais são aqueles valores que nos regem? Então, a primeira dica é que a gente traga clareza, né, para quais são os nossos sonhos mais profundos? Quais são aqueles desejos? Para que eu faço o que eu faço? Né? Então, esse é o primeiro direcionamento, para que a gente volte para si e lembre quais são esses sonhos que nos movem. E é importante a gente lembrar também que se eu muitas vezes me perco nessa caminhada do desenvolvimento humano, desses sonhos, muitas vezes eu fico, né, praticamente aí, travado também na área profissional. Então, muitos dos nossos clientes, quando chegam, e principalmente executivos, organizacionais, a gente tem que fazer esse trabalho, desse autoconhecimento, para que depois eles consigam, na verdade, se encontrar e ver propósito também na área profissional. É nessa parte que a pessoa desanima? Sim. Né? Quando ela perde esse sentido do que ela tem feito,
né? Quando você perde o sentido em um âmbito, ele acaba afetando os outros. Então a gente precisa encontrar sempre o sentido para onde a gente está caminhando. É uma ótima dica. Exatamente. A nossa segunda dica é que a gente olhe para dentro e relembre quais são as nossas potências, né? O que a gente tem aquilo de talento, de habilidade, quais são os nossos pontos fortes, também as nossas fragilidades, né? Para que a gente consiga aí desenvolver e colocar isso na vida pessoal e profissional. Então a gente precisa fazer um trabalho de que muitas vezes a gente acaba esquecendo no que a gente é bom, né? Mas olhar para dentro e encontrar essas potências e o que eu tenho de melhor para entregar para o mundo é o que também vai trazer mais sentido aí, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. As organizações fazem muito isso. Elas estão sempre avaliando constantemente os seus pontos fortes, as suas oportunidades. E nós não temos, na verdade, uma cultura de trazer isso para o nosso âmbito pessoal. E é importante que a gente comece a aprender também a fazer isso. E aí realmente volta essa junção de um ser único, independente da área que ele esteja atuando. Essa é a nossa segunda dica. Quando você coloca o pessoal e o profissional, você trabalha melhor. Isso. É isso, né? Sempre, né, juntando o ser humano como único, né? Sempre nesse contexto. Aí realmente as chances de você alcançar os objetivos propostos são muito maiores, né? Mas tem que haver realmente a clareza, né, de si mesmo. Exatamente, tudo começa por dentro. É nessa que fala, quando você trabalha no que você gosta, fazendo o que você gosta, você não está trabalhando. É uma coisa assim. Mais ou menos isso, né? Na verdade é você encontrar esse sentido, que muitas vezes a gente perde. A gente não tem, né? Perde, né? Porque a gente vai olhando para o senso comum, para o coletivo e acaba esquecendo de olhar para preciso dentro. trabalhar nisso porque ganho mais em vez de trabalhar no porque eu gosto. Isso. Acontece muito. Perfeito. Perfeito. Bom, a nossa terceira dica é traçar aí quais são os nossos objetivos e as nossas metas. Eles, na verdade, quando a gente alinha quais são esses objetivos, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá, é onde eu consigo dar um direcionamento e manter o meu foco de trabalho. Então a gente já começa a ir traçando dentro daqueles sonhos, onde eu quero chegar, quais são os passos, quais são os objetivos, quais são as metas, né, para que eu consiga chegar lá onde eu desejo. Essa é a terceira dica aí que é fundamental, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. O ser humano, ele normalmente gera muitos ciclos. Além da vida ser feita em ciclos, ele gera ciclos e finalizações. E o fim do ano é essa finalização, né? Então, normalmente, até a gente espera de forma muito grandiosa o dia 1º de janeiro, porque é como se a gente fosse mudar de vida. E aí todo mundo se organiza para essa mudança, né? Não, porque agora eu vou fazer regime, porque agora eu vou arrumar um emprego novo, porque agora realmente a minha vida vai ser diferente, só que isso dura muito pouco. Por quê? Porque realmente não há um planejamento, existe apenas o campo dos sonhos. Então, quando a gente traz isso para ferramentas administrativas, a gente tem que entender que não é somente sonhar, é colocar em prática, é agir, né? Então, existem vários caminhos que fazem com que a pessoa realmente consiga aprender a pegar esses sonhos e fazê-los e criar as concretizações dele. Então, essa é realmente a grande sacada para o fim do ano aí. Não é somente pensar, não é simplesmente, né, criar essa estrutura de mudança, é realmente agir de uma forma importante, né, para que essa mudança ocorra e aconteça. E a gente cai naquela frase, né, não adianta mudar o ano e eu não mudar o meu comportamento, porque senão o ano vai virar e vai virar aquela bola de neve sem sentido, sem razão. Segunda-feira começa o regime, é a mesma coisa. Exatamente. Né? O que você precisa fazer para começar na segunda-feira, que é a grande sacada. E essa é a nossa quarta dica, planejamento. Se a gente não tiver um planejamento, não colocar aquele objetivo maior em pequenas metas, em pequenas ações, né, a gente não tem muito direcionamento. Então a quarta dica é que a gente faça um planejamento
de pequeno, médio e longo prazo para alcançar todos esses nossos objetivos, senão a gente vai ficar lá no campo dos sonhos, né? E aí não adianta, na verdade a gente tem que trazer o sonho para a realidade, concretizar cada um desses sonhos, né? Essa então fica aí a quarta dica. Essas dicas que a Camila está falando são muito importantes, mas a gente tem que entender que esse planejamento ele tem que vir em conjunto com a vontade de mudança, porque o comportamento ele tem que ser alterado, e não se altera comportamento de uma forma tão rápida. Existe todo um esforço, um empenho, um engajamento que tem que ser realmente construído no ser humano. E aí é que muitas vezes as pessoas acabam patinando e desistindo. E aí elas acabam, na verdade, não conseguindo alcançar o sucesso desejado. Então tem toda uma estrutura, tem toda uma forma realmente de fazer isso para que se perdure mais essas mudanças comportamentais que tem que vir e que tem que ser aos poucos. Todas as mudanças muito exageradas, elas na verdade não criam sentido. Então você tem de repente um boom emocional muito alto que se perde ao longo de uma semana, 15 dias. A ideia é que você vá realmente construindo isso no dia a dia ao longo da sua vida. É como a professora falou uma vez na aula, 2 passos para frente e 1 passo para trás. Exatamente. Você anda 2 para frente, perdeu 1, voltou para trás, não tem problema, mas você nunca vai chegar no início novamente. Então você vai estar sempre, por mais que o seu passo, de repente você deu 1 passo para trás, mas você já caminhou 2. Então sempre sabendo que isso faz parte da vida mesmo. Tem bastante gente que começa projeto, vou abrir um negócio. 1 ano, não chega onde quer, acho que já tem que fechar. E nunca é só esse tempo, né? Demora mais tempo. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. E no campo organizacional existem muitas variáveis, na verdade nos 2 lados, que a gente não controla. E aí eu preciso aprender a lidar com essa ausência do controle, sendo que nós estamos, na verdade, numa geração, principalmente as gerações mais jovens, que acreditam que tem o controle de tudo. E isso não é uma realidade. Tem que ser rápido. E tem que ser rápido. E as coisas não acontecem dessa forma, né? Ninguém nasce sabendo. A gente constrói o aprendizado ao longo da vida. O controle é ilusório, né? Que a gente fala. Então a gente tem controle de pequenas coisas. E o que a gente já precisa aprender é lidar com aquilo que acontece, né? Porque o controle realmente a gente não tem. Mas como que eu vou lidar com aquilo que acontece, seja no mundo, na família, comigo mesmo, é o que vai fazer a grande diferença, né? Então o controle ele fica bem fora. A gente acha que tem controle das coisas, mas na verdade a gente não tem controle de praticamente nada. São pequenas ações que a gente sim tem o controle, tem a autonomia, mas a grande parte a gente precisa lidar com o que acontece aí no mundo. Já tá na quinta já? Vamos pra quinta? Nossa, vamos passar rápido? A quinta, na verdade, vem relacionado ao que a gente estava falando, que é uma avaliação desses pequenos passos que a gente vem dando. Então eu preciso estar o tempo inteiro, será que aquela ação está coerente com o resultado que eu estou desejando? E eu preciso avaliar. Então se eu fiz uma ação, eu estou traçando ali metas, objetivos, mas será que elas estão coerentes com onde eu desejo chegar? Então eu preciso sempre voltar e estar avaliando. Poxa, o resultado que eu tive daquela ação não está me levando para onde eu quero. Então eu preciso voltar, olhar e ver o que eu posso fazer de diferente, que meta eu preciso traçar, que caminho eu preciso alterar. Então é uma avaliação constante aí desses passos que eu estou traçando. Não é porque eu tracei um planejamento e que é exatamente aquilo que vai acontecer, porque eu tenho circunstâncias e eu tenho resultados que eu achei que seria dessa forma e não é, né? Então eu preciso aprender com aquilo que deu errado, aquele resultado que eu esperava não foi, e o que eu preciso fazer de diferente. Então essa é a quinta dica, que é uma avaliação constante desses objetivos, desses resultados que eu estou tendo. Eu volto, avalio, né, que é o passinho atrás ali, mas que a gente não volta para o zero, a gente jamais volta, né? Mas aquilo, o que eu posso aprender. Então essa é a quinta dica, tá sempre se reavaliando. Então para não perder o foco também, né? Exato, com certeza. Exato. Mas a palavra de ordem chama-se flexibilidade, né? Se a gente não tiver flexibilidade e a maturidade de olhar para si e realmente rever o tempo todo,
né, as estruturas que nós construímos, fica muito difícil o nosso caminhar. Então, empresas fazem isso, executivos fazem isso, e nós, pessoas normais, precisamos aprender a fazer isso também. É mesmo. Não quero entrando aqui, mas nossa, pra mim começar no canal mesmo, foi 2 anos pensando nisso. Até eu começar, né, amor? E a gente eu fui melhorando, né? Eu voltei a estudar pra ver se eu melhorava dicção, isso aqui, falando que eu tinha vergonha de falar na frente da câmera. Até eu começar, demorou bastante. Fiz um seminário também de coaching, porque é um pouquinho de tudo, né? Sim, com Exatamente, é um pouquinho de tudo, a gente inicia, dá os passos e vai vendo o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer de diferente. E é uma jornada de aprimoramento, então ele é contínuo, né? Sempre a gente vai estar ali aprendendo e construindo para ser cada vez melhor, né? É isso que a gente precisa ter como uma meta, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. É iniciar e ir corrigindo, né? Dando esses novos passos, aprendendo coisas novas para que a gente possa ir melhorando. É bem isso mesmo. E Não muitas vezes tá a gente conversando 2, 3 horas. Que delícia. Já aprendi bastante coisa aqui. Mas elas têm um workshop aí, tá chegando, né? Elas vão falar um pouquinho agora de datas, contatos e pra gente saber, pra gente ir lá, né? Na verdade fica esse convite, né? Que a gente, no dia 1º de dezembro, é um sábado, que vai estar acontecendo o workshop com duração de 8 horas, para que a gente possa mergulhar em si, fazer essa busca, né, no autoconhecimento para poder traçar metas que sejam alinhadas com esses objetivos que a gente tem de vida. Então, primeira parte a gente vai olhar bastante para si, encontrar aí esse sentido, né, esses sonhos, para depois traçar a parte estratégica, né, que vem com esses objetivos, essas metas. Então a gente já vai sair de lá já com 2019 bem encaminhado, para que a gente não perca o foco e a gente consiga concretizar os nossos sonhos no ano de 2019. Fazer ser um ano incrível, um ano diferente, né, que não vem repetindo, eu vou fazer a mudança e tudo perde o sentido. Não, então é começar o ano de 2019 já com um plano traçado, com objetivos, né, e um direcionamento bem alinhadinho aí. Vocês querem passar o contato? Sim, a gente, na verdade, o contato pode ser no nosso site www.suadharmadh.com, tá? E a gente também tem um presente aí, né? Até dia 20 de novembro, quem estiver se inscrevendo ainda pega um preço promocional no nosso workshop. Bom? E você quer falar o que quer dizer Swadharma pra gente? Vou deixar a Camila explicar. Toda vez eu pergunto, Swadharma vem do sânscrito, tá? Swa, na verdade, são as próprias leis de ação direcionadas a essa missão que a gente tem, a esses objetivos, alinhada à questão pessoal. Então a palavra Swadharma vem disso, né? A construção das próprias leis de ação com esse objetivo de estar ali desenvolvendo aquilo que a gente veio para fazer. Você é responsável pelas suas ações. Exatamente. Né? E se você olhar o nosso logo, na verdade o nosso logo ele é uma chave, né? Que na verdade né, tem a junção com a árvore da vida. Por quê? Porque a chave simboliza a mudança, né? Então só você tem a chave para mudar a sua vida. Então é autorresponsabilidade, né? Isso é Swadharma. Isso é Swadharma. Swadharma é chique. Então eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir decorar esse nome. E demorei tanto falar que a gente decora, né? É um nome diferente, bonito. É isso aí, Chiquinhas. Gostaram do papo? Gostou do papo, Chiquinha? Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Curte o vídeo aí, Chiquinhas. E assina o canal. Assina o canal. A gente sempre vai estar mostrando, fora as makes que eu gosto de mostrar, um pouco de comportamento também, né? Porque eu gosto de falar nisso também. Sim. É um assunto rico, né? Rico pra caramba. E as makes, na verdade, vem muito desse comportamento, né? Ela traz uma identidade também,
A gente tem as Não é duas só- vias, né? é. De dentro para fora e de fora para dentro. É. E elas precisam também estar alinhadas. É bem isso mesmo que eu acho. Ah, gostei. Obrigada por ter Isso. participado Obrigada, do nós que meu agradecemos. canal. Obrigada mesmo, eu adorei. Terá mais workshops. Com certeza. Então, o contato está aí embaixo também para quem precisar. E é isso. Então, dá um beijo, Chiquinhos. Um beijo e até a próxima Beijo, vídeo. tchau. A gente espera vocês lá. Isso mesmo.